Jesus entrou no templo e começou a expulsar os comerciantes, dizendo: nas Escrituras Sagradas está escrito o que Deus disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela não é apenas uma coleção de palavras mortas prontas para ser estudado objetivamente. Não. A Bíblia é sempre a palavra de Deus viva para todas as épocas. Verdadeiramente, a Bíblia é a palavra dos atos de Deus no passado. Mas ela é o registro destas atividades de Deus no passado em relação à nossa visão de hoje, em relação à nossa chamada de hoje. A Bíblia é o relato destes atos de Deus no passado, mas em relação ao que Deus está fazendo no mundo atual, em relação ao chamado de Deus para o futuro. E nosso encontro com esta palavra viva de Deus só se completa quando nós agimos de acordo com ela. A Bíblia, por exemplo, não é apenas uma coleção de regras. A Bíblia nem é uma série de comandos, nem é um guia de viagem que nós devemos seguir ou imitar. Melhor, a palavra de Deus nos dá a direção para onde devemos ir. A palavra de Deus nos dá o entendimento necessário para saber como íamos e como deveremos ir. A Bíblia nos dá uma qualidade de vida, uma atitude nova de vida, os valores que caracterizam esta nova vida. Em essência, a Bíblia não é uma lista de regras, mas sim ela é uma direção de vida a ser seguida. Por exemplo, em nosso texto hoje que eu acabei de ler, São Lucas capítulo 19, versículos 45 e 46. Aconteceu durante a crise final no ministério de Jesus lá em Jerusalém, no templo. Porque imediatamente depois deste acontecimento, quando Jesus expulsou os comerciantes do templo, nós achamos os chefes religiosos querendo matar Jesus. Próximo versículo 47 deste capítulo 19 de Lucas. Jesus ensinava no templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os professores da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. E o que aconteceu neste acontecimento em que Jesus fez este ato violento contra os comerciantes? As que fez claro para estes líderes que Jesus Cristo era tão perigoso que ele tinha que morrer. Jesus entrou no templo, começou a expulsar os comerciantes, dizendo: nas Escrituras Sagradas está escrito o que Deus disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Existem muito poucos textos bíblicos que dão mais discussões do que este. Então, rapidamente, vamos ver algumas das interpretações deste texto. Primeiramente, alguns acham que Jesus zangou, limpou o templo, porque os comerciantes estavam vendendo lá dentro do templo. Quer dizer,
Eles estavam fazendo atividades seculares num lugar sagrado. Por isso, Jesus ficou bravo. Bem, já foi usado inumeráveis vezes esta explicação para proibir o uso da igreja para qualquer coisa que nós achamos que não é secular, que não é sagrado, como, pode ser muita coisa, né? Até nós aqui na Asa Sul tem problema já feito do jeito que a igreja é feita. Aqui a Asa Sul é a única igreja no mundo em que você tem que passar para o quadro de basquete e depois quadro de futebol para chegar ao templo para louvar Deus. Então, isso traz certo problema, porque nós achamos que não devemos misturar o sagrado e o secular. Eu me lembro quando era bem novo no pastorado, nossa primeira igreja após de terminar a faculdade era uma igreja lá no meu estado, Carolina do Norte, uma igreja rural. Quer dizer, lá quando diz rural, é rural mesmo. Ficava lá no mato, só com cemitério, viu? Só isso, cemitério, igreja e mato. Bem, era tradicional para o povo daquela igreja fazer anualmente um grande churrasco. Era feito para toda a comunidade, era famoso o churrasco. O nome do churrasco, para Jill, que está aqui conosco hoje, ela vai lembrar o nome, talvez alguns outros, era barbecue. Então, o jeito do barbecue americano lá de Carolina do Norte é diferente, usam só carne de porco. E os homens ficam a noite anterior do barbecue lá no mato, cozinhando a carne. E eles adoram isso, fica a noite inteira lá, cozinhando aquela carne, preparando para depois, que é uma delícia, pode crer, viu? Então, eu, como pastor jovem, idealista, eu era muito rígido, muito moralista, eu era do contra. Eu não gostava de nada disso. Eu falava com a turma, então eu emburrava contra o maior acontecimento do ano naquela igreja. Eu ficava lá, coitado de mim, viu? Como eu fui burro, como eu fui bobo, como eu perdi melhor churrasco que existe, aquele barbecue. E como eu gostaria de voltar lá hoje para participar. Porque podes crer, agora eu ia participar, mas já é tarde demais, não é? O problema é, tanto no Velho Testamento como no Novo, não há esta separação entre o sagrado e o secular que nós gostamos tanto. Esta distinção pronunciada entre o secular e o sagrado é coisa de nossos dias, deve vir principalmente de nossos irmãos da Igreja Católica, eu não sei de onde, outro lugar, mas certamente não acha nos Evangelhos e eu acredito que não acha neste caso. Em segundo lugar, uma outra interpretação, alguns acham que os vendedores estavam enganando os fregueses. Bem, não deve ser difícil para nós entender isso. Quem vive numa economia de mais de 230% de inflação pode acreditar que tem algum comerciante aqui enganando a gente, não tem? Ou se tem. Nós vivemos em dias em que todo mundo suborna alguém, das multinacionais até o rapaz que eu pago para não riscar meu carro lá no estacionamento público. Quem sabe, talvez aqueles chefes religiosos lá do templo, eles estavam realmente recebendo suas comissões por baixo da mesa, ou quem sabe por cima da mesa, eu não sei. Quem sabe, todo mundo, pode ser, quem sabe que Jesus, com sua ação contra estes comerciantes, foi uma ameaça real a eles e seu lucro ilícito. Mas afinal de contas, eu acredito que tudo isto era café pequeno. Ou admito, acredito
que era a verdade a corrupção daqueles oficiais. Eles não eram anjos, não. Era errado mesmo. Acredito que era verdade o proveito ilegal daqueles vendedores. Condenável mesmo. Mas ainda assim, isto nunca explicaria para mim a natureza profunda da reação deles contra Jesus Cristo. Eles queriam matar Jesus na hora. Eu não sei como, pegando alguém numa corrupção de vender uma coisa ilegalmente, faz alguém ficar tão bravo que queria matar Jesus como a turma queria, porque o ódio deles era imenso e intenso. Nesta limpeza do templo, Jesus, acredito que estava fazendo algo bem mais bíblico, bem mais significante do que a correção de uma irregularidade fiscal. Uma outra interpretação, alguns acham que Jesus estava querendo começar uma revolução. Eu acho que não existe nenhuma prova disto, até pelo contrário. Quem quer justificar uma revolução violenta na pessoa de Jesus Cristo tem que olhar outro lugar na Bíblia. Eu fui um dia para ouvir ele é bispo na América do Norte sobre teologia da libertação. Então ele começou no Velho Testamento com Êxodo, mostrando como Deus vai libertar o povo. Depois ele pulou para Esther, depois ele pulou para Apocalipse. E eu levantei a minha mão e disse ao doutor Sano, onde está Jesus nisto? Ele disse, bem, Jesus realmente não encaixa bem, não. Você quer provar uma revolução violenta em Jesus Cristo? Não dá, não. Eu fui lá com meu filho João, ele tinha um cartaz na parede do escritório dele de um punho desse jeito, com a cruz no meio. Eu disse, olha João, tira esta, não dá, não. Você está mexendo com símbolos que não pode. Você não pode ter o punho fechado de violência e liga isto com a cruz. Você quer a mão, abre a mão com o prego no meio. Está bom? Ninguém justifica revolução violenta na pessoa de Jesus, do meu modo de ver. Isto não está negando. O ato dele no templo foi um ato bem revolucionário, podes crer. Mas eu acredito que aquele ato dele não tinha nada a fazer como uma revolução violenta, como muita gente quer provar. O problema da violência é muito mais complicado do que tentar justificá-la neste acontecimento. Bem, uma outra interpretação, outros veem nisto que Jesus estava estabelecendo sua autoridade sobre o centro de poder religioso naqueles dias, que era o templo em Jerusalém. Fazia parte do plano messiânico. Jesus tinha já exercido sua autoridade sobre a família, sobre as nações e sobre as tradições. Agora ele estava na sede principal da vida religiosa, política do povo, aplicando seu domínio. Está certo, verdadeiramente Jesus ensinava com autoridade como ninguém mais. Foi isto que assombrou o povo, a autoridade com que Jesus ensinava. Ele tinha até domínio sobre os demônios. Acredito que ele ia mostrar seu poder em Jerusalém. Está certo. Mas isso ainda não explica para mim porque ele expulsou aqueles comerciantes do templo. Porque Jesus mostrou sua autoridade aqui, neste ato. Até para muita gente um ato negativo. O que Jesus estava fazendo limpando o templo? Havia uma razão para esta manifestação violenta?
Havia algo que estava errado, algo que estava bem errado, algo que precisava ser mudado, ou ele estava apenas fazendo um papel, fazendo um show ou apresentando um show? Então vamos ver rapidamente nosso texto de novo, porque a explicação está nele. E Jesus a deu quando ele disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Aqui Jesus estava fazendo como nós fazemos em cada pregação. Ele estava citando passagens do Velho Testamento. Vamos lembrar, a Bíblia dele era o Velho Testamento, só, claro. E quando ele, naqueles dias, era costume, como nós fazemos, referir-se a um certo trecho bíblico, e todo mundo imediatamente lembrar da passagem toda. Eles moravam numa tradição oral, o pessoal lembrava muito mais do que nós. Eles não gozavam do privilégio que nós temos, em que cada um tem sua própria Bíblia na mão. Então eles sabiam da Escritura, era dentro da mente deles. Então quando Jesus citou duas passagens ou frases do Velho Testamento, então eu acredito que todo mundo imediatamente reconhecia sua contextura. Por exemplo, quando ele falou naquele negócio de esconderijo dos ladrões, eles lembraram: eu sei, era daquele discurso famoso de Jeremias na porta deste próprio templo, quando o povo estava passando na dureza de vida naqueles tempos. A situação foi isto: o exército de Babilônia tinha cercado a cidade de Jerusalém. E quando a gente é uma nação pequena, e a maior, mais poderosa nação do mundo, Babilônia, está nos rodeando com milhares de soldados fora do muro da cidade, então a gente faz tudo possível procurando socorro, não faz? E como a gente só ora na hora de dificuldades, eles não eram diferentes de nós, então eles foram ao templo para orar. Eles foram ao templo para cobrar a Deus suas promessas de não deixar o templo ser destruído. Eles foram à casa do Senhor para lembrar a Deus suas promessas de salvá-los. Mas é engraçado, Deus tinha uma outra mensagem totalmente diferente para eles, e eles usavam o profeta Jeremias para proferi-la do jeito que os profetas sempre faziam. Esta é uma das razões ninguém queria ser profeta, eu entendo, era fogo mesmo. É muito melhor ser sacerdote do que profeta, viu? Vamos ler Jeremias capítulo 7, começando com versículo 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-se à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, como nós estamos salvos porque estamos no templo. Não confieis nestas palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Coitados, aqui o profeta Jeremias simplesmente acabou de uma vez com as promessas do jeito que eles entenderam. Coitado do povo, de uma vez Jeremias acabou com todos os seus lugares sagrados e seus rituais. Agora versículo 5 deste capítulo 7 de Jeremias: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras participardes da justiça, cada um com seu próximo,
e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. As palavras do profeta eram bem dessemelhantes do que o povo esperava. E o profeta Jeremias, para ter certeza que entenderam muito bem a mensagem, ele continuou falando, não poupando ninguém, metendo pau em todo mundo. O povo foi lá para ser protegido, não para receber um sermão forte deste jeito. Agora versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveita. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e furais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conhecer, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jesus estava dizendo aqui que o louvor do povo naqueles dias não estava sendo feito com entendimento e certamente não com sinceridade. O louvor verdadeiro pode ser completo somente com obediência na vida, individualmente e em conjunto. E esta obediência na vida está em relação a coisas como a justiça, esta obediência na vida em relação às coisas como a opressão dos pobres, a fidelidade a Deus, o derramamento de sangue. São estas coisas que mostram que nós conhecemos mesmo o Deus da história. Isso é tão difícil para nós, o povo protestante. As que nós ficamos evangélicos, nós ficamos tanto tempo em nossa relação para com Deus, e nós esquecemos que Deus é o Deus da justiça, contra a opressão dos estrangeiros, das viúvas, dos pobres. Ele é Deus de todos os povos. E quando vem nossos irmãos da teologia de libertação para acordar a gente, nós ficamos furiosos, achando que isso não tem nada a fazer com o Evangelho. Gente, se tem. O problema é que nós separamos a vida destas coisas, Deus não. E aquele negócio, casa de oração, o povo imediatamente reconheceu. Isaías 56. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. Agora versículo 7. Os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que quis dizer tudo isto para nós hoje?
Qual é a mensagem da palavra viva de Deus em tudo isto, todos estes textos para nós hoje? Como devemos nós louvar a Deus com entendimento e sinceridade? Em que direção devemos nós estar movendo na vida individual, na vida juntos dentro da Igreja Metodista da Asa Sul? Em que direção nós devemos estar movendo na vida no mundo? É óbvio nestes textos o interesse de Deus. Deus estava interessado naqueles dias e Ele continua interessado na justiça. Deus estava interessado naqueles dias e Ele continua interessado no cuidado dos órfãos e das viúvas. Como nossa lição hoje, lá em Timóteo. O problema nosso é o Estado entrou e nós temos NPS e todas essas coisas ficam fora. Mas Deus tem interesse nestas coisas. Deus tinha interesse naqueles dias e Ele tem interesse hoje na opressão dos outros, dos pobres, dos estrangeiros. Deus estava interessado naqueles dias e Ele continua hoje interessado na fidelidade a Ele, no derramamento de sangue inocente, nos marginalizados, em todas as pessoas. Eu não estou sendo negativo hoje, espero que não, mas outro dia eu estava pensando, parece que eu vou falar nós da igreja evangélica, parece que em relação dos outros povos, nós somos tão fechados como os judeus eram no tempo de Jesus. Nós somos um povo altamente exclusivista. Nós excluímos quase todo mundo. Eu não sei qual é a solução, mas não temos jeito. Parece que nós achamos que o Evangelho é só para nós. Parece que Deus só nos ama. E eu tenho certeza que o problema com os judeus era exatamente isto. Eles viraram-se um grupo fechado, um grupo exclusivista. Eu não sei qual é a solução. Eu não sei como nós podemos fazer, mas parece que outra noite eu preguei aquele versículo de Paulo lá em 2 Coríntios. Deus estava em Cristo fazendo a gente, transformando a gente em amigos dele e nos deu a tarefa de fazer os outros amigos dele também. Que beleza, hein? Parece que nós fazemos os outros inimigos. Por causa disto, o foco de nosso louvor genuíno tem que incluir este interesse de Deus para com todos os povos. Jesus, em limpando o templo, mostrou sua autoridade. Jesus, em limpando o templo, mostrou ou fez claro o interesse de Deus. E ele não tinha medo, como nós temos, do conflito ou da confrontação. Ele usou a Escritura Sagrada para esclarecer os propósitos de Deus. E como é conosco? O que Deus está nos dizendo neste trecho da sua palavra viva? Jesus entrou no templo e começou a expulsar os comerciantes, dizendo: nas Escrituras Sagradas está escrito o que Deus disse: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Oremos ao Pai. Damos-te graças por esta tua palavra viva para nós hoje. Damos-te graças por este trecho de Lucas, do que aconteceu lá no templo, neste ato tão violento, tão difícil para nós entendermos. Mas ajuda-nos, Pai, como o povo naqueles dias
lembrava das palavras de Jeremias e Isaías e como eles cobravam para nosso louvor, não fica só restrito dentro para um grupo fechado, mas pode ser para todos os povos, mostrando que conhecemos o Senhor em fazendo a justiça, parando de opressar ninguém mais, sendo justo com todo mundo, confessando onde estamos errados e corrigindo os erros, recebendo o teu perdão. Abençoa-nos, ó Deus, neste ano novo. Dá-nos uma visão do que o Senhor gostaria de ter a sua igreja. Uma igreja louvando o Senhor com toda a autenticidade, mas ao mesmo tempo uma igreja ativa nas coisas erradas entre nós e neste mundo. Esclarece-nos, ó Pai, com a Tua palavra, como Jesus fez naquele dia no templo, e Te agradecemos por tudo isso. Oramos em nome de Jesus.